Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje eu irei tratar sobre o assunto de sobrescrita e sobrecarga. Então deixa eu só colocar aqui nos slides, ampliar a tela. Bom, para iniciar, né, a nossa aula de hoje, um breve sumário sobre escrita e sobrecarga e por fim as referências. Bom, para começar a falar sobre esses dois conceitos, é importante destacar que a sobrescrita ela é conhecida também como override, do termo inglês, e a sobrecarga ela é conhecida como overload, também do termo inglês overloading. Bom, a sobrescrita ela está relacionada diretamente com a herança, né? Então, essa é uma das principais diferenças entre esses dois conceitos, né, de sobrescrita e sobrecarga, é que a sobrescrita ela está relacionada com a herança. Então, quando uma subclasse herda o método da superclasse, essa subclasse pode alterar o comportamento deste método, né? Então, o que acontece? Quando a gente utiliza a herança, a gente herda métodos da superclasse. Então, com a sobrescrita é possível alterar o comportamento desse método, né? Ou seja, sobrescrevê-lo na subclasse, tá bom? Em outras palavras, a gente pode reescrever ou sobrescrever esse método. Então, sobrescrever e reescrever são palavras sinônimas que significam a mesma coisa. Bom, a sobrescrita, né, a subclasse, conforme nós vimos, ela reimplementa o método herdado, declarando a mesma assinatura. Então, ou seja, não vai ter nenhuma alteração na assinatura do método. Quando eu falo de assinatura, estou me referindo à linha de declaração do método, tá bom? Que inclui aí o modificador de acesso, que é o public ou private, né? E o tipo de retorno, nome do método e os parâmetros desse método. Então, a assinatura é referente à linha de declaração do método, tá bom? Então, a subclasse ela implementa o método herdado, declarando a mesma assinatura. Então, para eu sobrescrever um método, eu tenho que colocar exatamente a mesma assinatura que eu coloquei no método da superclasse, para reescrevê-lo na subclasse. E aí a reescrita ela implica, né, em implementar de diversas maneiras mais específicas na subclasse, tá bom? Então eu altero o comportamento do método referente à superclasse, à minha superclasse. Então nós vamos ver aí também o próximo assunto que é a sobrecarga. Diferentemente da sobrescrita, né, a sobrescrita, então, eu tenho que ter exatamente a mesma assinatura. Ela não existe, não faz sentido eu falar de sobrescrita em termos de construtor, tá bom? Então, ao passo que a sobrecarga, faz sentido a gente falar de sobrecarga de métodos e de construtores. A sobrescrita, apenas métodos, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que sobrescrita tem que haver herança, para fazer sentido falar de sobrescrita. Então, agora falando sobre sobrecarga, vocês vão conseguir entender melhor a diferença entre esses dois conceitos. Bom, a sobrecarga, já a sobrecarga de método, ela vai ocorrer quando o método tem o mesmo nome, né? Então, obrigatoriamente tem que ter o mesmo nome, desde que não sejam ambíguos, isto é, que exista uma maneira de distingui-los, né, no momento da chamada. Ou seja, alterando aí o tipo de retorno, né, ou os parâmetros, ou até mesmo o modificador de acesso. Bom, essa distinção ela é feita principalmente pela quantidade ou tipos de parâmetros dos métodos, conforme nós iremos ver aí os exemplos. Após eu terminar aqui a apresentação dos slides, eu irei mostrar para vocês um exemplo de sobrecarga e sobrescrita. Bom, continuando, a sobrecarga, né, como os tipos de parâmetros eles são diferentes, o compilador ele vai saber identificar qual o método correto a ser executado, né, dependendo aí do tipo de valor passado como argumento. Vocês vão ver isso na prática, eu vou mostrar um exemplo, né, que a gente consegue criar um método, o exemplo da sobrecarga que eu vou usar é uma calculadora que possui vários métodos para somar, por exemplo, 2 números, 3 números, 4 números e assim por diante, né? Então, existem aí a sobrecarga, né, com o mesmo nome, só que alterando aí os parâmetros, né,
quantidade de parâmetros. Então, essa identificação ela é feita em tempo de compilação, ao contrário da sobrescrita de método, na qual a identificação do método correto a ser executado é feita em tempo de execução, né? Então, lembrar que a sobrecarga, né, eu consigo saber qual método eu vou chamar, né, em tempo de compilação, né, a identificação de qual método irá ser chamado a partir do tempo de compilação. A sobrescrita, ao passo que a sobrescrita ela vai ser identificada, né, o método correto ele vai ser identificado em tempo de execução. Bom, tipos de sobrecarga, né? A gente consegue ter aí os diferentes tipos de sobrecarga, basicamente são esses 4 tipos aí. Modificador de acesso, que é o public, private, protected, entre outros, default, né? Então, eu tenho aí também tipo de retorno, quantidade de parâmetros, tipos de parâmetros e ordem, né? Ou seja, a ordem, a posição desses parâmetros também vai interferir aí na sobrecarga. Lembrando que a sobrecarga obrigatoriamente tem que ter o mesmo nome, né? Ao passo que a sobrescrita eu tenho que ter a mesma assinatura, né? Que é incluir o nome, modificador de acesso, tipo de retorno, quantidade de parâmetros tem que ser exatamente igual. Na sobrecarga, a única exigência é que o nome seja igual, ok? Então eu consigo alterar ou variar o modificador de acesso, tipo de retorno, quantidade de parâmetros, tipos de parâmetros e até mesmo a ordem desses parâmetros aí dentro de um método, né? Então, resumindo, a sobrescrita, né, quando a subclasse ela reescreve, redefine o comportamento de um método da superclasse, ao passo que a sobrecarga, a mesma classe define mais de um método de mesmo nome, mas tipo ou quantidades de parâmetros diferentes, né? Na sobrescrita, eu tenho aí mesmo nome, mesma assinatura. Na sobrecarga, eu vou ter o mesmo nome e assinaturas diferentes, né? Obrigatoriamente tem que ser assinaturas diferentes. Então, a sobrescrita vai ter aí o bind, né, ou a ligação em tempo de execução, ao passo que a sobrecarga vai ter o bind ou ligação em tempo de compilação, tá bom? Bom, eu vou implementar então os exemplos de sobrescrita e sobrecarga. A sobrescrita eu vou usar um exemplo de funcionário, gerente e vendedor, ao passo que a sobrecarga eu irei usar um exemplo de calculadora. Bom, aqui está a referência, vou reduzir aqui agora para poder minimizar, ou melhor, os slides, para poder ilustrar aí para vocês um exemplo de sobrescrita e sobrecarga. Então, vou criar aqui um novo projeto. Eu irei colocar o nome de projeto sobrescrita e sobrecarga, tá bom? Eu vou colocar só não vou deixar dessa forma mesmo. Projeto sobrescrita, sobrecarga. Vou dar um finish. O Eclipse vai criar aqui então o nosso projeto. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, deixa eu abrir o nosso projeto, criar um pacote, tá bom? Criar um pacote PCK mesmo, apenas para poder ilustrar aí para vocês. Eu vou fazer o seguinte, vou criar um PCK, deixa eu renomear aqui, botão direito vai ficar melhor assim, deixa eu colocar botão direito, refactor, rename, colocar pck.sobrecarga, tá bom? Então eu vou começar aqui pela sobrecarga, e vou criar um outro pacote aqui, refactor, rename, pck.sobrescrita. Deixa eu ver se eu consigo apagar esse pacote aqui. Esse pacote aqui, pck, vamos ver. Deixa eu apagar tudo aqui. Acabou que saiu errado aqui. Eu vou colocar direto aqui, pck.sobrecarga. Tá bom? Só para não ficar um pck perdido ali no folder, né, na pastinha do nosso código-fonte aqui. Então, eu vou colocar aqui pck.sobrescrita
e sobrecarga. Aqui na sobrecarga, eu vou criar uma classe chamada aí calculadora, tá bom? Calculadora. Bom, eu vou vir aqui, vou fazer o seguinte, aqui na classe calculadora, eu consigo, por exemplo, criar aí um método public, tá bom? Int soma, por exemplo. Então, aí eu passo aqui int num1, certo? Int num2. Então, aqui a gente já está acostumado a fazer esse método bem simples aqui, né? Então, vou retornar num1 mais num2 aí, perfeito? Então, aqui eu fiz um exemplo, né? Então, de um método soma da classe calculadora. Agora eu consigo fazer o seguinte, consigo vir aqui e fazer o public int soma, tá vendo? Aí agora eu vou passar o que? Ao invés de dois números, eu vou passar num 1, num 2 e num 3, por exemplo. Repare que aqui, return, num 1 mais num 2 mais num 3. Perfeito? Opa, aqui eu tenho que passar aqui também um int, falar que aqui é int e aqui também é um int. Perfeito. Então, aqui eu tenho o método soma, eu posso também fazer um método, posso criar vários métodos aqui, né? Eu vou dar o exemplo apenas da soma e da multiplicação. Então, eu posso fazer assim, public, multiplicação, né? Aí eu passo, deixa eu colocar aqui, colocar um int também, tá? Então, eu posso fazer um int no 1, vírgula, int num 2, né? E aí eu consigo fazer também return num 1 vezes num 2, perfeito? E aí, mesma coisa, eu consigo fazer, só que ao invés de 2, eu passo o que agora? Posso passar 3 números aqui também, só para poder ilustrar aí para vocês, né? Então, aí eu faria o que? A multiplicação de num 1, num 2 e num 3. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe aqui, uma classe main, tá bom? Vou colocar aqui, vou criar o método main, na nossa classe principal, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar um calculador, um objeto calculadora aqui, calculadora, calc, igual a new calculadora, perfeito? Beleza, então aqui eu criei uma calculadora, e agora eu posso fazer o quê? Calculadora.somar, se eu passar dois números, né? Se eu passar aqui dois números, por exemplo, 3 e 4 aqui, por exemplo, né? Aí eu vou ter o resultado dessa soma aqui, né? Então eu posso colocar assim, resultado, né? Colocar aqui um int resultado igual a isso aqui. Então eu consigo também fazer um siso aqui e imprimir o resultado aqui. Né? Mas agora eu posso também pegar a variável resultado e somar, fazer a soma aí de três números, né? Então eu posso somar aí três números, aí eu vou colocar aqui, sei lá, 2, 7 e 1, por exemplo, né? Então aqui ela vai somar três números agora, né? E eu consigo imprimir o resultado aqui também. Então, opa, deixa eu... Então aqui eu fiz a nossa calculadora, né? Então na hora que eu executar aqui, ele vai me dar os valores aí, né? 7 e 10, que é a soma de 3 com 4 e 2, 7 e 1. A soma desses números aqui. Então, como é que ele sabe qual método chamar, né? Então, ele vai saber isso, né? Conforme eu mostrei aqui nos slides, deixa eu voltar aqui nos slides, né? Ó, overloading é sobrecarga, overriding é sobrescrita. Então, overload aqui na sobrecarga, lembrando aí que tem o quê? Tem que ter o mesmo nome e assinatura diferente. Por que assinatura diferente, né? Porque eu alterei a quantidade de parâmetros aí, né? Então, eu tenho soma com dois números e soma com três números. Lembrando que a sobrecarga ela é em tempo de compilação, né? Aqui o bind é uma ligação em tempo de compilação. Ao passo que a sobrescrita ela é em tempo de execução. Então, eu vou saber qual método eu vou chamar a partir, em tempo de compilação, a partir dos números aqui, né? Então, se eu estou passando dois números, eu vou, consequentemente, chamar o método soma com dois números. Então, ele vai chamar esse método aqui da linha 5. Agora, se eu passar três números, eu vou chamar o método soma
linha 9. Perfeito, pessoal? Então, ele vai saber isso aqui, qual método chamar, se é o método da linha 5 ou da linha 9, em tempo de compilação. Se eu passar 2 números, ele vai chamar o método da linha 5. Se eu passar 3 números, ele vai chamar o método da linha 9. Perfeito? Então, é assim que funciona a sobrecarga. Tá ok? Então, esse é um exemplo aí de sobrecarga. Eu poderia fazer também, né, a multiplicação aqui também. Multiplicação aqui também, mesma coisa. E poderia fazer a multiplicação de 3 números aqui, aí ele iria retornar aqui o resultado da multiplicação desses números aí. Perfeito? Então, esse é o exemplo aí da sobrecarga. Correto? Então, lembrando aí que vai alterar a assinatura, porque aqui eu tenho 2 parâmetros e aqui eu tenho 3, né? Eu não alterei o modificador eu não alterei o modificador de acesso e nem o tipo de retorno. Porém, eu alterei aqui a quantidade de parâmetros. Então, quando eu altero a quantidade de parâmetros, consequentemente, eu altero a assinatura. Essa assinatura aqui, ou seja, a declaração desse método, não é exatamente igual à declaração desse método, porque na linha 9 eu tenho 3 parâmetros, enquanto na linha 5 eu tenho 2 parâmetros na minha assinatura, perfeito? Então, na assinatura de baixo eu tenho 3 parâmetros, então as assinaturas são diferentes porque eu tenho quantidade de parâmetros diferentes, perfeito? Então, agora eu vou dar um exemplo, né, da sobrecarga, né? Então, lembrando aí que, deixa eu voltar aqui no meu vídeo, lembrando aí que eu consigo alterar também, se eu quiser, o modificador de acesso ainda vai continuar sendo sobrecarga, né? Então, eu posso colocar aqui um private, por exemplo, né? Só que aí eu não vou conseguir chamá-lo na minha classe principal, né? Ele só vai ser visível dentro da própria classe calculadora. Ou eu posso alterar também o tipo de retorno aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, eu não alterei aqui o modificador de acesso nem o tipo de retorno para simplificar o exemplo, tá bom? Mas ainda assim continua sendo uma sobrecarga, porque eu alterei, além da quantidade de parâmetros, eu alterei também o modificador de acesso e o tipo de retorno. Então, só para poder ilustrar aí, exemplificar para vocês as possibilidades, né, de sobrecarga. Então, o que é possível a gente alterar em uma determinada sobrecarga. Perfeito? Então, vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Vou voltar aqui, então, e agora eu vou fazer um exemplo. Deixa eu criar uma classe aqui, funcionário, tá bom? Que é um exemplo agora da sobrescrita. Então, vou criar aqui uma classe funcionário, um private, deixa eu só ampliar aqui, private string nome, private string, vou colocar aqui string CPF, e private double salário, tá bom? Então, eu tenho aqui um funcionário, né, que uma classe funcionário com 3 atributos aí. Então, eu vou criar aqui, botão direito, source, deixa eu criar aqui um constructor, tá ok? Um construtor com todos os campos. Vou criar aqui também os métodos source, getters e setters aqui, com todos os atributos aí, só para poder agilizar aí para nós. Bom, eu tenho aqui então a nossa classe funcionário, que já está pronta aqui com os atributos, né? E o construtor da classe funcionário aí. Deixa eu apagar esse super aqui, né? Aqui eu só vou fazer uma operação, né? Eu vou colocar aqui, em vez de this.nome, que também está correto, mas eu vou deixar assim, ó, set nome, set CPF, e aqui eu vou colocar o set salário aí. Perfeito. Bom, a nossa classe funcionário já está pronta. Agora eu vou fazer o seguinte, vou criar uma classe gerente vendedor. Vou criar uma classe aqui chamada gerente e vou criar também uma outra classe vendedor. Bom, a classe gerente vai fazer um extends aqui de funcionário, perfeito? Então,
a classe vendedor também vai fazer um extended de funcionário. Então, estou dizendo que vendedor e funcionário são um funcionário, né? Ou seja, gerente e vendedor são funcionários. Então, aqui eu preciso adicionar o construtor da classe gerente e da classe vendedor também. Então, cliquei aqui na lâmpadazinha, né? Então, a Add Constructor, ele já me oferece a opção aí para adicionar o construtor aqui, né? Lembrando aí também, pessoal, que eu não comentei, né? Mas aí a gente consegue também fazer sobrecarga de construtores, tá bom? Então, quando eu falo de sobrecarga de construtores, que eu não expliquei lá na, no outro exemplo, né? Mas o que vai acontecer na sobrecarga de construtores é que eu posso ter aí, por exemplo, aqui funcionário, né? É só para poder ilustrar para vocês. Então, ó, eu tenho um construtor funcionário com nome, CPF, salário, com todos os parâmetros. Eu posso criar também um construtor da classe funcionário, só para poder ilustrar para vocês uma sobrecarga, né? Eu posso criar um exemplo aqui, apenas um exemplo, né? Então eu faço assim, ó, 7 nomes, 7 CPF, né? Então eu poderia ter um consultor com apenas dois parâmetros, passando apenas o nome e o CPF, ao invés de passar nome, CPF e salário. Posso ter um outro consultor passando apenas o nome, consegue entender? Passando apenas o nome. É possível também. Então eu posso colocar quantos consultores eu quiser. Então quando eu faço daqui, eu estou sobrecarregando o consultor, porque eu estou alterando aqui, ó, os tipos, ou seja, a quantidade de parâmetros. É possível alterar também o modificador de acesso? Também é possível na sobrecarga, tá bom? Então, eu vou apagar aqui, porque só para poder ilustrar que é possível fazer também a sobrecarga nos construtores da classe, tá bom? Então, em qualquer classe eu consigo alterar e fazer a sobrecarga de consultores e colocar quantos consultores eu quiser. Perfeito? Então, alterei aqui e vou apagar aqui só para poder ilustrar, tá? Então, beleza. Tem aqui a classe gerente com o consultor e o vendedor também com o consultor aqui. Perfeito. Agora, eu vou criar um método aqui, vou criar um método public double bonifica, tá bom? Bonificar. Aí eu vou criar um método que bonifica, que faz a bonificação desse funcionário, né? Então, se eu chamar o método bonifica, ele vai retornar, fazer um return, né, do this.salário, né, vezes, vamos supor que eles têm um aumento aí de 10%, né? Então, opa, em vez de vírgula, eu tenho que colocar o ponto aqui, né? Então, ele vai me retornar o salário desse funcionário vezes 10%, né? Então, ele tem um aumento aí de 10%, quando eu chamo o método bonificar do funcionário. Então, aqui na classe gerente, implementei apenas o consultor da classe gerente, né? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, posso criar um atributo, né? Ou melhor, um atributo específico da classe gerente, que pode ser, por exemplo, string setor, né? Um private string setor, e aí eu faria aqui, botão direito, search, aí eu venho aqui e faço o seguinte, ó, coloco para gerar os getters e setters do setor, né? Então, gerou aqui os getters e setters de, da classe setor, ou da classe gerente, tá bom? Então, ele criou aqui os getters e setters da propriedade, né, do atributo setor. E aqui eu posso criar, por exemplo, um private string, né, ou melhor, um int ID, por exemplo, poderia colocar um ID aqui. Esse ID pode ser um registro, né, um identificador aí do vendedor dentro da loja, né, ao passo que o gerente possui o setor de qual setor ele é responsável, tá bom? Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou fazer um search, generate getters and setters para o atributo ID aí, tá? Então, vou dar um Ctrl Shift F para poder formatar.
né? Então, beleza, agora eu tenho todas as classes prontas aqui. Vou criar aqui agora uma classe principal, uma classe main, com o método main. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou fazer assim, ó, gerente igual a new gerente, perfeito? Então, beleza. Aqui eu tenho que passar o nome dele, aqui Ricardo, e eu tenho que passar também o CPF e o salário, né? Então, vou colocar aqui um CPF fictício e o salário aqui fictício também. Vou colocar aqui 3.000, por exemplo, tá bom? Então, eu coloquei aqui o gerente, criei um gerente, e agora eu vou fazer o seguinte, vou criar um vendedor aqui, vendedor, igual a new vendedor aqui. Opa, aí eu tenho que passar o nome e o CPF. O vendedor eu vou colocar aqui Maria, tá bom? CPF fictício, opa, CPF fictício, aqui eu vou colocar um salário de 2.200, perfeito? Então, beleza, pessoal, eu fiz aqui, né, eu criei, ó, deixa eu ver o que está acontecendo aqui de errado, faltou ponto e vírgula aqui no finalzinho, perfeito. Bom, criei um vendedor e um gerente aí. Então, se eu vier aqui, né, e fazer o seguinte, gerente ponto bonificar, né? Isso aqui vai me retornar o quê? O salário atual, né? Então, eu posso colocar aqui um double salário atual, né? Ele vai me retornar aí. Então, eu consigo imprimir o salário aí, por exemplo, CISO do gerente, né? Então, gerente ponto get salário. Então, na hora que eu vier aqui executar, ele vai me retornar aí o valor 3.000. Vamos verificar o que está acontecendo aqui. Deixa eu verificar. O gerente chamou o salário atual. Opa! Ah, tá. Aqui no gerente eu tenho que fazer o seguinte. Ou melhor, no funcionário, eu tenho que fazer o quê? Fazer o seguinte, para não perder aqui, tem que fazer assim, ó. Dis.salário, né? Na verdade, o dis.salário vai receber o próprio valor aqui. Então, eu consigo chamá-lo aqui. Então, na hora que eu executar aqui, eu consigo... Opa, deixa eu ver, tem algum erro aqui. Ponto e vírgula aqui no final. Beleza. Deixa eu colocar só um espaço aqui. Então, na hora que eu executar aqui agora, ele vai imprimir aí o valor, né, do aumento, né? E aí eu posso, lembrando que eu posso colocar um printf, né? E aí ao invés de fazer isso aqui, eu consigo colocar aqui salário, né? Salário atual. Posso colocar assim, né? Salário atual igual a, né? E aí coloco um vírgula e aqui porcento ponto 2f, beleza? Só para poder exibir aí com duas casas decimais aí. Então ela vai exibir 3.300, teve um aumento aí de 10%. Perfeito, pessoal. Então eu tenho aqui o salário atual, né? Eu poderia, ao invés de exibir aqui, chamar aqui novamente o ganho de salário, exibir aqui o salário atual. Perfeito? Porque eu estou calculando ele aqui, pegando o retorno da chamada do método bonificar e exibindo aqui o salário atual, 3.300. Perfeito. Agora, eu vou fazer uma sobrescrita aqui. Então, a gente não fez nenhuma sobrescrita até esse momento. Então, eu vou criar aqui um método bonificar. Olha só o que eu vou fazer. Public, double, né? Então, vamos verificar que isso tem que ter exatamente a mesma assinatura. Eu vou até copiar aqui, tem que ser igual, né? Então,
Vou copiar aqui exatamente a mesma assinatura. Não posso alterar nada. Para ser considerado sobrescrita, eu tenho que ter herança. Então, estou fazendo gerente, extends funcionário. Tem que ter herança, está tendo a herança. E o nome e a assinatura do método tem que ser exatamente a mesma. Eu não posso alterar aqui, não posso colocar nenhum parâmetro aqui nesse exemplo, né? Então, se eu tivesse algum parâmetro, eu também não poderia alterar a quantidade de parâmetros, tá bom? Então, beleza, tem aqui a mesma assinatura, agora eu vou fazer uma sobrescrita, né? Então, ou seja, o gerente ele vai herdar esse método, né? Ele vai herdar e agora eu vou alterar o comportamento desse método bonificar para um método mais específico, né? Para uma operação mais específica. Então, vamos supor que o gerente, ao invés de ele ter um aumento aí de uma bonificação de 10%, agora ele vai ter um aumento aí de 20%, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o método, deixa eu verificar aqui, né? Então, eu vou pegar o 7, eu vou pegar aqui salário, colocar assim, ó, double salário, tá bom? Temp, tá bom? Salário temporário aqui, só para poder a gente fazer um cálculo aqui com ele. Um salário temporário, né? Então, eu vou fazer o seguinte, como ele vai ter um aumento de 20%, eu vou colocar aqui, vai receber o get salário, né? Então, get salário vezes 1,20, né? Então, aqui eu tenho aí o aumento de 20%, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o set salário, perfeito? Olha aí, vê se vocês conseguem entender aqui, com um salário temporário, perfeito, pessoal? Só que eu tenho que fazer um retorno aí, né? Então, quando eu faço o retorno, eu posso fazer o return do próprio salário temporário, perfeito? Eu estou setando aqui o salário para ele poder atualizar o salário do gerente, né, lá da superclasse. Lembrando aí que eu tenho que fazer isso porque senão ele não altera o valor do salário da superclasse, né? Eu preciso que ele faça isso, altere o valor lá do salário da superclasse, né? E para isso eu estou usando uma variável temporária aqui, um salário temp, tá bom? E aí eu vou retornar esse salário temp aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui agora. Repare que eu implementei o método bonificar, né, na superclasse e na subclasse. Porém, agora qual método ele vai saber, qual método chamar, né? Será que ele vai chamar o método da superclasse, da minha superclasse, ou o método da minha subclasse? Então, isso vai ser definido, né? Ou seja, em tempo de execução. Em tempo de execução, ele vai verificar o seguinte: o gerente ele possui o método bonificar, né? Implementado nele, né? Ele vai verificar ali se ele tem um método implementado. Se ele tiver o método implementado, ele vai usar o da subclasse. Caso ele não tenha, ele verifica na superclasse, tá bom? E aí ele executaria, por exemplo, o método bonificar da superclasse funcionário. Só que nesse caso, nós implementamos aqui agora, sobrescrevemos o método bonificar na classe gerente. Então, quando eu executar aqui agora, ele não vai mais chamar, ou seja, executar o método bonificar da superclasse, sim da subclasse. Então, na hora que eu executar aqui, ó, ele vai retornar aí 3.600, né? Então, se eu pegar aqui uma calculadora, só para vocês poderem ver aqui melhor, né? Eu dei um aumento aí de 20%, então. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer aí, ó, 3.000, né, vezes 0,20. É 600, tá vendo? Então, 3.000 mais 600 dá 3.600. Então, ele chamou agora o método bonificar da classe gerente, não mais da superclasse funcionário. Perfeito? Então, ele chamou o método sobrescrito. Perfeito, pessoal. Agora, um outro exemplo aí, né, que a gente poderia fazer aqui. Aqui eu poderia setar o setor também, tá, pessoal? Aqui, ó, só para poder deixar o exemplo completo, né? Ponto 7, setor, falar que é do setor de
eletrônicos, tá bom? Aí, da parte de eletrônicos. Então, eu faria o gerente.get, set setor, desculpa, pessoal, set setor eletrônicos, tá bom? Porque o gerente tem um setor e o vendedor tem o ID, né? Que é o identificador. Eu poderia fazer aqui agora, né? Ou poderia também passar no consultor, né? Ao invés de fazer o set setor aqui, eu posso vir aqui em gerente e fazer o método aqui, na verdade, no construtor, passar aqui também o string, né, setor aqui, ó. E aí eu faria aqui, set setor aqui, ó. Perfeito, pessoal? E mesma coisa que o vendedor, poderia passar aqui um int id, né, e aqui eu faria o seguinte, né, chamaria aqui o set id aqui, perfeito? Então, beleza. Criei aqui então o set setor, né? E aí, ao invés de passar aqui agora no set, eu passo aqui o setor desse gerente, né? O setor dele, vamos supor que ele seja da parte de eletrônicos aí da loja, gerente da parte do setor de eletrônicos. E aqui o identificador do vendedor, vamos supor que seja, sei lá, 27, né? O identificador desse vendedor, o número dele é o 27, tá bom? Do registro dele na loja, para saber de qual loja e qual identificador dele. Então, eu consigo aí também imprimir agora, se eu quiser, o nome, né? As informações estão completas aí do gerente e do vendedor. Qualquer informação que eu quiser pegar, né? Por exemplo, o nome desses, né? Eu faço aí um CISO, nome do gerente, né? Então, coloca aí, mais, né? Aí eu faço gerente.get nome, né? E aí para outras propriedades é a mesma coisa, né? O vendedor também é exatamente a mesma coisa aí. Então eu consigo fazer dessa forma aqui, perfeito? Então, na hora que eu executar aqui, ó, ele vai me exibir aí o nome do gerente, né? Ou o nome do vendedor, caso eu queira exibir o nome do vendedor, eu tenho que fazer o quê? Ao invés de usar o nome do vendedor, né? E aí eu faço aqui vendedor.getNome. Vendedor.getNome. Ele vai me exibir aí o nome do gerente e do vendedor, Maria. Perfeito. Entendido, pessoal, essa questão aqui do método bonificar. Então, a gente consegue aí fazer a sobrescrita, né? Além disso, eu consigo também fazer a sobrecarga, né? Eu consigo ter sobrescrita e sobrecarga ao mesmo tempo, né? Ou seja, um exemplo aqui, né? Então, eu estou usando aqui a sobrescrita, né? Eu consigo fazer aqui também um public, fazer o seguinte, double, bonificar, tá bom? Então, agora vamos supor que eu vou passar aí um double, tá bom? Double valor. E aí, o que acontece? Aqui agora eu estou alterando, tá vendo? Estou passando um parâmetro. Então, eu alterei a assinatura do meu método. Então, aqui já não é mais sobrescrita, porque tem que ser sem parâmetro nesse exemplo, né? Então, como eu passei um parâmetro, eu estou usando agora sobrecarga, né? Então, eu alterei a assinatura do meu método. Então, com isso, agora eu tenho uma sobrecarga. Então, com isso, eu consigo fazer o seguinte, vamos supor que agora eu vou fazer assim, ó, criar um double salário temp, criar um double salário temp aqui também, só que aí agora eu vou fazer o seguinte, vamos supor que eu queira pegar esse valor e somar com, ao invés de multiplicar, né, eu vou somar com o valor aqui, ó, tá bom? E aí eu vou fazer o quê? O set salário, né, set salário, né, com o salário temp, perfeito? Com o salário temp, e aí eu faço um return salário temp, por exemplo, tá bom? Consegue entender o que eu fiz? Ao invés de multiplicar, na verdade, eu vou somar. Se eu passar um valor específico, eu somo com o salário. Entenderam, pessoal?
aqui eu estou dando um aumento a partir de um valor específico, né? Da mesma forma que eu fiz o bonificar aqui, eu consigo fazer também, né? Deixa eu até copiar aqui, na classe vendedor, tá bom? Só que aí, ao invés de o vendedor ele ter um aumento de, sei lá, 20%, eu colocaria isso, vamos colocar aqui, sei lá, 12%, né? 12%. Então, se eu chamar o método bonificar da classe vendedor, eu teria aí um aumento aí de 12%. Perfeito? E o restante aqui seria a mesma coisa. Então, se eu chamar aqui agora o método bonificar passando aí um valor, né? Então, vamos supor que eu queria passar, sei lá, R$ 200 de aumento, né, de bonificação. Uma bonificação especial, a partir de um valor específico, né? Então, na hora que eu executar aqui agora, ele vai chamar aí, ó, vai usar o valor de 3.200, que foi o valor que eu passei no salário, perfeito? Então, é isso aí, pessoal. Agora, o vendedor aqui agora ficou com os métodos bonificar, sobrescrito, né? Então, aqui eu tenho a sobrescrita, ou seja, porque ele está sobrescrevendo aí o método bonificar da classe funcionário, que é igual, a assinatura é a mesma, né? Então, vamos lá. Aqui é a sobrescrita e aqui eu tenho a sobrecarga, porque eu alterei aí a quantidade de parâmetros do método bonificar. Mesma coisa na classe gerente, né? Então, aqui eu tenho sobrescrita e aqui eu vou ter, deixa eu voltar aqui na classe gerente, a minha sobrecarga. Perfeito, pessoal? Então, para encerrar a nossa videoaula de hoje, eu queria só fazer um questionamento aí, né? Bom, quando a gente utiliza a herança, a gente tem a relação de E1, né? Então, a gente consegue falar aí que gerente, ele é um funcionário, da mesma forma que vendedor é um funcionário, né? Então, essa relação da herança é conhecida como E1, né? Então, o vendedor é um funcionário, gerente também é um funcionário. Então, com isso, eu posso dizer que, ao invés de criar um gerente aqui, eu consigo criar aqui um funcionário, né? O nome da variável funcionário, consigo tratar o objeto funcionário, né? Como o objeto gerente como um funcionário, né? E o objeto vendedor como um funcionário. Isso aqui vocês vão ver melhor em programação orientada a objetos 2, tá ok? Então, só apenas adiantando um pouco do assunto, vocês vão ver essa parte de polimorfismo, que a gente consegue tratar aí um objeto de diferentes formas, tá ok? Então, não se preocupem com esse detalhe aqui não, só estou apenas introduzindo esse conceito, né? Então, eu posso dizer que essa variável gerente, né? Ou melhor, eu posso operar aqui e colocar assim, funcionário 1, né? E aqui, funcionário 2, né? Então, como é que eu vou saber distinguir, né? Aqui é o funcionário 1, funcionário 2. Eu vou saber distinguir através do tipo do objeto aqui, ó. Ok? Então, a variável é do tipo funcionário, mas o objeto é gerente. Funcionário 1. Funcionário 2, a variável é do tipo funcionário, mas o tipo do objeto é o quê? Um vendedor. Perfeito? Então, agora cria uma seguinte questão aí. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui eu teria que chamar aqui, para chamar o nome, né? Teria que fazer funcionário 1 e aqui funcionário 2, né? Poder chamar o nome aí, funcionário 2. Perfeito? Agora o que eu quero saber é o seguinte, se eu chamar aqui funcionário 1, ponto bonificar, né? Vamos colocar aqui ponto bonificar, o que acontece? Aqui, pessoal, quando eu passo um valor, ele não vai reconhecer mais. Por que que ele não vai reconhecer esse valor aqui? Porque eu só consigo chamar, né, quando eu faço daqui, eu só consigo chamar os métodos da superclasse. E o bonificar passando o valor é um método sobrescrito, que está sobrescrito aonde? Na classe gerente. Então, como a variável agora mudou e não é mais um gerente, ele dá um erro aqui, a não ser que eu faça uma conversão, né? Aí, se eu fizer uma conversão desse funcionário para um gerente, eu consigo chamar um método bonificar passando um valor, tá ok? Mas não é necessário se preocupar aí com a conversão, por enquanto, tá bom? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso sobrescrever o método, igual eu fiz, e aí sim ele vai chamar o método bonificar da classe gerente, mesmo a variável sendo do tipo funcionário, tá ok? Então, eu consigo chamar aqui o método bonificar da classe gerente. Só para poder ilustrar para vocês, eu vou colocar aqui
Só para ficar mais didático aí, eu vou colocar um siso, tá bom? É, método, método bonificar da classe funcionário. Perfeito? Vou colocar aqui um sys só para poder vocês verem qual método que ele vai chamar, ok? Então, vou colocar aqui também método bonificar da classe gerente, né? Só para vocês verem de qual classe ele vai fazer a chamada aí. Então, na hora que eu executar aqui o programa, ele vai me exibir aí o nome do gerente, o nome do vendedor, e aí, ó, método bonificar da classe gerente. Tá vendo? Então, eu consigo chamar o método bonificar da classe gerente, que aumenta de 20%. Então, aqui, eu chamei o método da classe gerente, ok? Por quê? Ele viu, né, em tempo de execução aí, né, lembrando que a sobrescrita ela é feita em tempo de execução, ele olhou ali no objeto, né, no objeto gerente, e viu que tinha um método bonificar implementado na classe gerente, né, que ele é sobrescrito da superclasse. Né? Então, como ele é mais específico, ele chamou o método bonificar aqui da classe gerente e não da classe funcionário. Perfeito? Então, lembrando aí que a gente consegue tratar aqui, ó, criar uma variável funcionário, né? E aí atribuir um objeto diferente para ela. O funcionário pode ser tanto um gerente quanto um vendedor. Então, isso aqui é a parte de polimorfismo. Vocês vão ver em programação orientada a objetos 2, ok? Então, é apenas adiantando aí para vocês. Então, aqui o método bonificar, como eu tenho um método mais específico na classe gerente, ele chamou o método sobrescrito. Porque eu só consigo chamar esse método porque na classe funcionário eu tenho o método também bonificar sem parâmetros, que ele foi sobrescrito aonde? Na classe gerente, ok? Então, se eu não tivesse esse método aqui, ó, bonificar, né? Se eu apagá-lo aqui, ele vai continuar funcionando, só que agora ao invés de 20%, ele vai dar o que? Os 10%, né? Que é o que? R$ 300, né? De 3.000 a R$ 300, mas ele vai chamar o método bonifica agora, ó, deixa eu voltar aqui. O método bonificar da classe funcionário, porque eu não sobrescrevi na classe gerente. Tá ok, pessoal? Então, vou executar aqui mais uma vez, né? Comentei ali, agora ele sobrescreve o método bonificar aí da classe gerente, né? E aí eu consigo chamar o método sobrescrito aí da classe gerente, o método bonificar. Perfeito, pessoal? Então é isso, a nossa videoaula de hoje vai se encerrando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos e até mais.